Fala pessoal, tranquilo? Tem um vídeo no nosso canal aí indicando como é que você faz o fechamento do motor de 6 pontas. Aí chegou uma dúvida pra gente pedindo para fazer um vídeo de como seria o fechamento de um motor 12 pontas se a placa do motor tivesse apagada, mas você tivesse ali todas as marcações ali de todos os cabos. Então vou mostrar para vocês aqui como que é feito o fechamento do motor 12 pontas, que ele pode ser 220, 380, 440 e até tem opções de motor que vai até 760 volts. Eu vou mostrar para vocês, de uma forma didática, como que você descobre qual que deve ser o fechamento, se aquela placa do motor estiver apagada. Mas lembrando, a situação aqui é toda a ponta do cabo ali está marcado com anilha, qual que é cada cabo. Isso aqui é só para mostrar como é feito o fechamento caso a placa do motor esteja apagada. Então vamos lá. Pessoal, como o motor são 12 pontas, quer dizer que ele tem 6 bobinas. Se fosse só 6 pontas, você teria o quê? 3 bobinas. Como são 12 pontas, são consideradas 12 bobinas. E sempre, pessoal, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão fazer a numeração da bobina da seguinte forma que eu vou mostrar aqui, que aí você nunca mais vai errar. Você sempre coloca 1, 2 e 3, vem descendo, 1, 2, 3, aí vem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Você sempre faz isso aqui, pessoal, e a partir desse princípio aqui, que a gente vai colocar, a gente vai fazer o fechamento dos motores. Aí eu vou mostrar para vocês agora como é feito o fechamento para 220, depois 380, depois 440. Então vamos lá. Pessoal, para quem aí já acompanhou o outro vídeo nosso explicando o motor de 6 pontas, eu vou mostrar para vocês aqui o seguinte. Se você considerar o motor de 6 pontas, ele só tem 3 bobinamentos internos ali, ou seja, sai 6 pontas na caixa de ligação. Então o que acontece? Se eu fosse fazer a ligação 220 volts no motor 6 pontas, como que seria a ligação? Eu estaria fazendo essa ligação aqui, ó. E aqui eu estaria alimentando com RST. Só que o que acontece? Como eu vou alimentar com 220 volts, mas são 2 conjuntos de bobina, você vai fazer a mesma coisa para a bobina de baixo. O que você vai fazer? Mesmo tipo de ligação, ó. Ou seja, essa bobina vai estar em paralelo com essa bobina. Por isso que quando você vê o 220 volts no motor de 12 pontas, ele é chamado de duplo triângulo. Ou seja, o triângulo em paralelo. E é o que a gente vai fazer agora. Se eu tivesse um conjunto de bobina só, como é que eu alimentaria ele? Eu alimentaria aqui, ó, com a fase R, com a fase S e com a fase T. Só que eu também preciso alimentar esse mesmo bobinamento em paralelo, ou seja, é como se eu trouxesse a fase R aqui, trouxesse a S aqui, trouxesse a T aqui. Só que para visualizar melhor, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa fase R, tem que alimentar aqui e tem que alimentar aqui também, ó. A gente só vai interligar. Eu tenho que alimentar aqui, eu tenho que alimentar aqui também, ó. Eu tenho que alimentar do lado de cá e alimentar aqui também. Ou seja, essas duas bobinas estão em paralelo. Então, quando a fase R alimentar aqui, ela vai estar alimentando a ponteira, os fios na ponta do motor, estaria alimentando a anilha, o fio que tem a anilha 1, estaria alimentando o fio que tem a anilha 6, alimentando o fio que tem a anilha 7 e que tem a anilha 12. Ou seja, a minha fase R, ela vai estar alimentando o 1, que está interligado com o 6, e ao mesmo tempo vai estar alimentando o 7, que está interligado com o 12. Então, se a gente fizesse aqui, ó, minha fase R estaria alimentando o 1, que está ligado com o 6, ao mesmo tempo que está ligado o 7 com o 12. A mesma coisa a fase S. A fase S ela está alimentando o seu borne 2 lá, que seria o seu cabo com a anilha 2. Ao mesmo tempo está interligado no 4. Está interligado no 4. E essa mesma fase S, ela está ligando o 8, que está interligado no 10.
Aí a mesma coisa para a fase T. A minha fase T, ela está ligando o 3, só que o 3 está conectado ao 5, e ao mesmo tempo o 9 está conectado ao 11. O 9 está conectado ao 11. Então, pessoal, se você fizer um fechamento em 220 volts no motor de 12 pontas, o fechamento fica dessa forma. Se você tivesse acesso à placa do motor, você vai ver que vai estar com esse fechamento aqui na placa do motor. Não necessariamente o RST nessa ordem. Essa ordem aqui foi eu que coloquei. É de acordo com que você vai ligar lá o seu motor. Mas uma fase tem que estar fazendo fechamento nessas quatro pontas juntas, outra fase nessas 4 pontas e outra fase nessas 4 pontas. Então essa aqui é a ligação. E por que chama duplo triângulo? Se a gente ver aqui, ó, se você ver o fechamento da bobina, essa bobina aqui 1 e 4, ela está em paralelo com a 7 e com a 10. Ó. A 1 e 4 está paralelo com a 7 e com a 10. A bobina 2 e 5 está em paralelo com a 8 e 11. Ó. A 2 e 5 com a 8 e 11. E a 3 e 6 está em paralelo com a 9 e 12. A 3 e 6 paralelo com a 9 e 12. E chegando à fase R, ó, alimentando pelo 1, interligado com o 7. Ó, 1 interligado com o 7. Do mesmo jeito que minha fase S, ela está vindo aqui. Ó, minha fase S está vindo no 2 interligado com o 8. Ó. Ali é porque ficou invertido, mas aqui seria a fase S, por exemplo, e aqui a fase T, não tem problema. Só para ficar igual o desenho ali. Minha fase S, por exemplo, viu no 2 com 8 aqui, tá vendo? E a fase T aqui, ó. O 3 interligado com o 9, ó. Onde está o 3 com o 9 aqui, tá vindo a fase T. Assim como o 5 com o 11, que é o mesmo ponto, tá vendo, pessoal? Porque o 3 está com 5, o 9 está com 11. Então o 5 e o 11 também está no mesmo ponto. Então, pessoal, essa daqui é a forma que é feita para fazer a ligação do motor trifásico, 220 volts, 12 pontas. Pessoal, para 380 volts, a gente vai raciocinar também como se fosse um motor de 6 pontas primeiro. Ou seja, se a gente tivesse um motor de 6 pontas, como que seria o fechamento? Que a gente já viu em outro vídeo aí. A gente fecharia aqui, ó, o 4 com o 5 com o 6 e alimentaria aqui com a fase R, com a fase S e com a fase T. Aí a gente raciocina também essa bobina separado. Então a gente também faria a mesma coisa, o 10 com 11 e o 11 com 12 aqui. E aqui seria o R, o S e o T. Só que como a gente vai também alimentar aqui com o R, S e T, é o mesmo ponto. Então, ó, minha fase R vai vir aqui, a S aqui e a T vai vir aqui no 9. Ou seja, quando eu faço 380 volts, ela é considerado um duplo estrela, ou seja, é uma estrela em paralelo com outra estrela. Então, como que fica? A minha fase R, ela está alimentando o fio 1, o fio 7. Então, a minha fase S está alimentando o fio 1 com o fio 7. A minha fase S está alimentando o fio 2 com o fio 8. 2 com 8. E está alimentando a fase T aqui, por exemplo, ó, o 3 com 9. 3 com 9. Agora vamos ver o que a gente marcou de preto aqui. O que está acontecendo? O 4 está ligado com o 5 e com o 6. Então eu vou unir o meu 4 com o meu 5 e com o meu 6. E a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Vou unir o 10 com 11 e com 12. Vou unir o 10 com o meu 11 e com o meu 12. Pessoal, dessa forma, você vai fazer o fechamento do motor. Vai trazer uma fase fechando o fio 1 e 7 junto, outra fase fechando o fio 2 e 8, outra fase o 3 e 9. E eu vou unir o 4, 5 e 6 e vou unir o 10, 11 e 12. E por que chama dupla estrela? Porque o formato que ele ficaria é esse aqui, ó. Se você pegar essa bobina 1 e 4, ó, ela está em paralelo aqui, ó, com essa bobina 7 e 10, tá vendo? Assim como a 2 e 5 está em paralelo com a 8 e 11, ó, 2 e 5, 8 e 11. Assim como a 9 e 12 está com a 3 e 6, ó. Só que o que acontece? O meu 4, 5 e 6, eles estão juntos, ó. O meu 4, 5 e 6 estão juntos. Assim como o 10, 11 e 12 também está junto, formando aqui o estrela. Ou seja, eu tenho 380 volts de uma fase para outra. Então, ok, pessoal? Isso aqui é o fechamento para 380 volts, que a gente chama de dupla estrela. E agora eu vou mostrar para vocês o 440 volts.
Pessoal, a gente vai fazer agora o fechamento para 440 volts. O que a gente vai pensar? Se a gente vai fazer o fechamento para 440 volts, quando ele é 12 pontas, é como se fosse o fechamento triângulo grandão. Isso quer dizer que uma bobina vai estar em série com a outra. Então, como que você faz o fechamento 440 volts em 12 pontas? Primeiro, você vai unir aqui, ó, uma bobina na outra. E vai imaginar que é como se fosse 3 bobinas separadas. Ou seja, a vez de ser 2, 4, 6, seria 1, 2, 3. E você vai imaginar fazer um fechamento triângulo normal. O que a gente faria? Pegaria o início com o final, o início com o final e o início lá com o final. E aqui a gente traria o nosso RST. Nosso R, nosso S e nosso T. Então, pessoal, ficaria dessa forma. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai anotar aqui qual que seria o fechamento. Então, vamos lá. Na fase R. Na fase R. O 1 está ligado com 12. A S, o 2 com 10. E o meu 3 está ligado com 11. E eu vou unir o 4 com 7. Meu 4 com 7. Vou unir o meu 5 com 8. E vou unir o meu 6 com 9. E, pessoal, chama triângulo, a gente fala triângulo grandão, por quê? Porque a bobina está em série, ou seja, um fechamento triângulo com as duas bobinas em série. Então tá aqui, ó, bobina 1, que faz par com a 4, está em série com a 7 e com a 10. Assim como a bobina 2, a bobina com os fios 2 e 5 está em série com a 8 e 11, ó, 2 e 5 em série com a 8 e 11. Assim como a 3 e 6 em série com a 9 e 12, 3 e 6 em série com a 9 e 12. E alimentando o motor aqui, 440 volts. Aí quando faz isso, pessoal, em cada bobina aqui, ó, a gente vai ter 220 volts. Aí eu vou fazer um vídeo aí depois sobre o que é tensão de linha e tensão de fase, para vocês entenderem por que aqui dá 220 e por que ela dá 440. Ok, pessoal? Muito obrigado. Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí o fechamento dos motores com 12 pontos. Espero ter sanado as dúvidas aí de quem perguntou. Então a gente fez aqui, ó, o fechamento 220, 380 e 440 volts. E uma forma bem simples e rápida de como fazer esse fechamento do motor, caso a placa do motor não tenha dado nenhum. Tá ok, pessoal? Muito obrigado aí, agradeço quem puder compartilhar esse vídeo, seguir nossas redes sociais aí. A gente divulga vários materiais aí gratuitos sobre parte elétrica e eletrônica. Tá ok, pessoal? Muito obrigado.